Pagar com o quê? Com a água das enchentes? Com as lágrimas de quem perdeu tudo? Tem produtor devendo mais de R$1 milhão e que não colheu nada. Não produziu nada. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Hoje eu estou aqui não como deputado de oposição, mas como filho do Rio Grande do Sul. Falo como Afonso, um gaúcho que está transmitindo a voz de mais de 220 mil produtores rurais gaúchos. Esses gaúchos, deputado, de joelhos, não por fraqueza, mas por terem sido esmagados pelas enchentes, pelas estiagens, pelas tragédias climáticas, pelas dívidas impagáveis e, acima de tudo, por um Estado omisso, surdo e indiferente à nossa dor. O senhor, ministro, sabe exatamente do que eu estou falando. Nós estivemos juntos no seu gabinete no dia 29 de abril. Estava lá não como líder da oposição, mas sim como representante do Rio Grande do Sul. Inclusive, estiveram presentes outros deputados da base. O nosso presidente Rodolfo Nogueira. E o senhor, de forma muito clara, deu a sua palavra. E palavra, ministro, para mim, é o maior valor de um homem. Disse que as soluções viriam e que os produtores teriam resposta. Resposta. Que este governo não deixaria ninguém para trás. Durante a reunião, o senhor anunciou que iria oficiar o Ministério da Fazenda para que a pasta convocasse uma reunião extraordinária. E eu me lembro do debochado assessor especial Carlos Ernesto Augustin, homem de bilhões de reais, né, um grande financiador de campanha, conhecido como Tete ou Barão do agronegócio, que disse, deputado Afonso Ram, deputado Rodolfo Nogueira, se nós tivéssemos mais uma safra frustrada, teríamos que fechar o agro gaúcho. Quem é ele? Irresponsável. Inclusive, o senhor ficou muito constrangido. O senhor ficou realmente perdido. Me lembro que o deputado Afonso Ram, por pouco, não perdeu o controle com essa irresponsabilidade. Então, o mínimo que o senhor deveria fazer era demitir esse homem. O mínimo. Por desrespeitar o povo gaúcho. Aliás, se o senhor não demiti-lo, o senhor está concordando com o que ele falou do meu estado. E vou retransmitir a sua fala num vídeo publicado. Aqui eu abro aspas para a própria fala registrada em vídeo. Para que a gente exerça o manual de crédito rural, prorrogando as dívidas de custeio. Que se acrescente a isso também a prorrogação das dívidas de investimento. Que a gente possa pleitear também as CPRs, que serão prorrogadas daqueles produtores afetados por intempéries climáticas. Presidente Rodolfo, olha, presidente, é um descaso com o nosso Estado. O senhor destacou ainda que o governo estava trabalhando numa norma que permitiria às instituições financeiras conceder financiamentos que excedam 8% do seu saldo total de operações de crédito rural. Falou. Palavra. Outra medida anunciada, eu perguntei agora para o presidente, que vai que não escolheram o deputado Zuco porque, por ser liberal na economia, conservador nos costumes, o senhor deu a palavra que o senhor ia anunciar e criar um grupo de trabalho. O senhor falou, grupo de trabalho entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Comissões da Agricultura e Câmara e Senado. Perguntei para o presidente quantas mensagens ele recebeu
sobre essa formação de grupo? Nenhuma. Afonso, nenhuma, Afonso. Bancada gaúcha? Nenhuma. O objetivo deste colegiado seria trabalhar medidas estruturantes para o agronegócio gaúcho. Gente, eu acho que o pessoal não tá entendendo o que está passando no Rio Grande do Sul. O deputado Afonso acabou de falar, Rodolfo, 16 agricultores se suicidaram. Quanto mais vidas vão perder? Que desrespeito é esse? Eu vou deixar de lado o governo que promete. E vou dizer, ministro, amanhã, 30 de maio, ou melhor, sexta-feira, vence o prazo para que os produtores paguem os insumos defensivos e contas. Eu tenho aqui mais de 10 matérias de jornais onde os produtores dizem que vão bloquear as estradas. Desespero! Porque no dia 10 vence o prazo para pagar os insumos. Mas vão pagar com o quê? Com a água das enchentes? Com as lágrimas de quem perdeu tudo? Tem produtor devendo mais de R$1 milhão e que não colheu nada. Não produziu nada. E se não tiver resposta, ministro, não é mais para a semana que vem, a possível reunião. Só pode ter certeza que tem gente que já vai largar o agro. E aí eu tenho que lembrar a Vossa Excelência que o agro do Rio Grande do Sul é responsável por quase 90% de alguns alimentos. 70% do arroz nacional é do meu estado. Terceiro maior produtor de soja, milho. Um dos grandes exportadores deste país, do agro, é o Rio Grande do Sul. Mas este governo está literalmente, desculpa, presidente, cagando para os gaúchos. Nós estamos falando aqui de 50% dos produtores gaúchos, mais de 220 mil famílias. Detalhe, né? Na pandemia, foi aquele estado que ajudou muito a segurar a mesa do brasileiro. Não dá mais para enrolar. A gente fala em securitização, aí dizem que é impossível, que não tem como trabalhar usando o fundo social, os recursos do pré-sal. Aí fala-se nesse conselho monetário para ampliar, né, o MCR, destravando o fundo dos bancos. Detalhe que o custo disso gira em torno de 135 milhões. Parece muito, né? A ministra da Cultura esses dias anunciou 20 milhões para filmete. E eu falei para ela, Afonso, se eu vou oferecer para ver um filmete ou uma música para um cara que não tem nada. E detalhe, este governo que o senhor faz parte, bloqueou 31 bilhões de orçamento. Olha só esse ministro Haddad. Bloqueou responsabilidade fiscal. Ali dentro tem recurso para salvar o meu estado, que no Pacto Federativo dá muito mais para Brasília do que recebe, Rodolfo. Mas muito mais. Entrega mais de 50 bi, não recebe 15. Eu estou passando aqui no texto porque seriam tantas coisas, mas eu quero anunciar que nós vamos convocar a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, convidar o nosso presidente do Banco Central. Uma pena não poder convidar ou convocar esse seu assessor especial, debochado, irresponsável, criminoso, que debochou do meu estado. E que a gente, presidente Rodolfo, só não elevou a temperatura porque a gente acreditou em palavras. Mas como acreditar? O que eu vou responder para esse pessoal que não tem mais nada? Que semana que vem vão reunir? Ou que na próxima semana? Ou que vão analisar o seu projeto de lei? Claro que não, presidente. Claro que não, presidente. Bom,
eu não tenho dúvida que agora é o momento de agir. Não é mais semana que vem, é hoje. O Rio Grande do Sul, ele está literalmente uma panela de pressão prestes a explodir. E quando explodir, os ministros, inclusive Vossa Excelência, será um dos grandes responsáveis. Ou pelo menos tenham coragem de dizer: nós não vamos fazer nada. E não levar lá ministro, senador Reise, como bem citado aqui, um baita de um guerreiro, deputado Afonso Ram, que com muita responsabilidade, o nome do agro gaúcho está aí, lutando por migalha. O nosso líder da bancada, Marcelo Moraes, e tantos outros deputados, senadores, mas principalmente agricultores, deputado Rodrigo, que não tem mais o que fazer, não tem mais como reagir, já estão na informalidade. Tem gente que já está procurando emprego em tudo que é área, porque está vendo que esse governo não vai ajudar. Então, senhor ministro, sinceramente, eu termino pedindo que Vossa Excelência, que deu a sua palavra, e que eu tenho respeito pela sua função, com certeza, responda de forma objetiva. Porque empurrar para dias ou semanas não adiantará mais. O senhor afirmou publicamente que o Conselho Monetário Nacional publicaria uma resolução prorrogando o prazo dos créditos rurais do Rio Grande do Sul. Por que essa medida tão aguardada pelos produtores, pelas enchentes, não foi editada? Pergunta objetiva. Sua decisão já estava encaminhada. O que impediu a publicação da nova resolução deste Conselho Monetário? E falar para Vossa Excelência, fazer um convite para Vossa Excelência, para ir lá a São Gabriel, Bagé, para ir para a fronteira, e para verificar, ministro, se eu estou exagerando. Perguntar para o deputado Afonso Ram, que é muito mais polido do que eu, se eu estou exagerando. Eu gostaria muito que o senhor entendesse que este governo desrespeita o Estado do Rio Grande do Sul para criar Ministério da Reconstrução, lançar pré-candidatos. Eles são craques para colocar como principal nome do governo um ministro marqueteiro. Eles são craques. Agora, para ajudar um Estado historicamente voltado, com vocação para o agro, para desdenhar do nosso sofrimento, feito pelo seu assessor especial, que eu aguardo que o senhor avalie a demissão dele, isso, os senhores são craques. Não é nada pessoalizando, mas dizer para o senhor que ou o senhor conversa com o ministro Haddad e com a Simone Tebet e pede respeito pela sua pasta, pede respeito pela sua pasta da agricultura, ou o senhor realmente tem que falar com o seu presidente e dizer que o senhor não está conseguindo cumprir aquilo que o senhor promete. Senhor presidente, eu espero que esse grupo de trabalho, que Vossa Excelência disse que não existe, ele seja feito neste momento por este ministério. O senhor não precisa nem me colocar no grupo, porque para mim a credibilidade, a falta de compromisso e o ataque ao povo gaúcho são marcas deste governo. E pode ter certeza, sem nenhum cunho eleitoreiro, que isso tudo será lembrado. Porque debochar de um Estado que já perdeu 16 vidas em suicídio e não tomar uma atitude, isso é o maior desrespeito que eu vi na história.